Medida provisória da reforma trabalhista proíbe seguro-desemprego a intermitente. A medida provisória que regulamenta itens pendentes da reforma trabalhista acaba com uma dúvida sobre a abrangência das medidas e deixa claro que as mudanças valem para todos. Havia dúvida se a nova regra seria aplicada apenas para contratados após a sua entrada em vigor. A medida provisória esclarece que a lei se aplica na integralidade aos contratos de trabalhos vigentes. O texto assinado por Temer na última terça-feira, dedica especialmente atenção ao chamado contrato intermitente, em que o trabalhador ganha por período, dias, semanas ou meses não consecutivos. O sistema tende a ser adotado por comércios, bares e restaurantes. A MP estabelece que são necessários 18 meses para a migração de um contrato tradicional para um caráter intermitente. A regra só valerá até 2020. A partir daí, será possível demitir imediatamente e recontratar. A medida também proíbe que o intermitente tenha acesso ao seguro-desemprego e muda a concessão de benefícios. Para Carolina Marchi, sócia da área trabalhista do Machado Meyer, a limitação faz sentido. Esse tipo de contrato dificulta a concessão de benefícios na forma como ocorre aos demais empregados. A avaliação é a mesma de Cássia Pisotti, sócia da Demarest Advogados. Nesse tipo de contrato, o funcionário troca de emprego com muita facilidade e pode ficar muito tempo sem trabalhar. Em tese, poderia entrar toda hora no seguro-desemprego, diz ela. O intermitente terá acesso aos auxílio maternidade e doença, mas o processo de concessão será diferente. Normalmente, o salário maternidade é pago integralmente pelo empregador, que depois faz um tipo de compensação com o governo. Para o intermitente, o benefício deverá ser pago pelo Estado. Já o auxílio-doença será todo pago pela Previdência, diferentemente do funcionário comum, que recebe o benefício do empregador nos 15 primeiros dias de afastamento. O intermitente pode ter vários empregadores, ficaria difícil definir quem pagaria. Contestação. Para Giancarlo Borba, sócio de Siqueira Castro, a medida é passível de contestação na Justiça. Vai criar uma enxurrada de críticas, porque distingue modalidade de trabalho regidas pela CLT, antiga CLT, e afeta direitos do trabalhador, como o seguro-desemprego diz. Como separar dois empregados CLT? Pode ser encarado como segregação. A transformação do contrato tradicional em intermitente também pode ser contestada. Infelizmente, gente, esse trabalho intermitente aí é uma verdadeira aberração que foi colocado nessa reforma trabalhista. Mas agora vamos ver o que muda com essa medida provisória que o governo... Porque lembrando, gente, medida provisória ela tem poder de lei. Logo que ela é publicada no Diário Oficial da União, ela se torna lei e ela tramita no Congresso Nacional por 120 dias. Ou seja, em 120 dias, se ela não for votada, ela acaba caducando. Grávidas e lactantes. Para a gestante, a medida provisória determina que deve ser afastada de atividades insalubres durante a gestação, mas permite que atue em locais com insalubridade em grau médio ou mínimo quando ela voluntariamente apresentar atestado com autorização, né, gente? Isso aqui é coagir o empregado, porque imagina uma pessoa grávida trabalhar num local de risco, insalubre. Daí diz, mas devido a um atestado médico pode trabalhar num lugar de grau médio de periculosidade. Gente, é claro, a pessoa para não perder o emprego vai fazer isso. Infelizmente vai se sujeitar a isso. Trabalho intermitente. A medida provisória prevê uma quarentena de 18 meses para a migração de um contrato por um prazo indeterminado para de um caráter intermitente. Essa regra vale somente até dezembro de 2020. Ao meu ver, muito errado. Eu não sei. E tem gente, pelo amor de Deus, tem gente que acha que as nossas regras trabalhistas é muito fraca ainda, pelo amor de Deus. Agora vamos falar da contribuição previdenciária. A medida provisória estabelece que o empregador deve fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive do trabalhador,
e o depósito do FGTS com base no valor pago no mês ao trabalhador intermitente. Quem receber menos de um salário mínimo deve complementar o recolhimento do INSS para ter direito a benefícios da Previdência Social. Na verdade, esse trabalho intermitente nada mais é do que o cara poder trabalhar por menos de um salário mínimo. Você, digamos assim, que você vai num restaurante, você vai trabalhar por hora. Trabalhou 5 horas por dia e você recebe por aquilo. É mais ou menos isso. Você não tem, digamos assim, uma conexão trabalhista. O Ministério Público também traz novos parâmetros para o pagamento da indenização por dano moral, que chega de 50 vezes o teto do INSS. Antes o texto colocava o próprio salário do trabalhador como parâmetro. Gente, é complicado. Essa reforma trabalhista, ela vai dar muito pano para manga, ela vai ter que ser muito discutida. Eu acredito agora que com essa medida provisória ela vai para a Câmara, eles vão colocar alguns pontos, o Senado também vai revisar, porque é preciso, gente. É preciso uma reforma uma reforma trabalhista onde sentou-se à mesa para o debate, simplesmente o patrão e o empregado ficou de lado, é meio complicado. Muita gente diz que vai surgir muitas vagas de emprego, eu não discordo que vá. Pode sim surgir muito emprego, mas dessa maneira, né, gente, quase um trabalho escravo, digamos assim, porque esse trabalho intermitente aí é o fim de tudo, né, gente? Eu não vejo muito futuro para isso, mas infelizmente foi colocado goela abaixo do povo brasileiro. O povo brasileiro não se manifestou, deixou que isso ser aprovado e o governo teve até, digamos assim, uma espécie de piedade do povo, porque era a hora do Senado e da Câmara ter feito mudança no sentido de ajudar o trabalhador e ajudar o empresário também, porque os dois têm que ter, digamos assim, trabalhar num terreno sólido, aquele que contrata e aquele que vai trabalhar, mas infelizmente só pendeu pro lado do empregador. Gente, gostou do vídeo? Dá um joinha aí e inscreva-se no canal.